Grande jantar-comício em Castelo Branco que galvanizou a coligação Portugal à frente para um caminho de vitória. Pavilhão do NERCAP com cerca de 1.300 pessoas sentadas, num jantar de participação dos 11 concelhos do distrito de Castelo Branco. Boa noite. Ainda não os ouvi. Manuel Freixas começou por chamar todos os concelhos de perto de si, o que conseguiu imprimir ao jantar-comício uma interação entre oradores e comensais. Nuno Melo, vice-presidente do CDS, foi o artilheiro do Partido Socialista, pronunciando o nome de António Costa praticamente em todos os grandes parágrafos temáticos do discurso. E Pedro Passos Coelho centrou a sua intervenção nos 3 grandes temas da jornada: as sondagens do dia, a notificação de uma agência de rating e a negação do PS na aprovação do Orçamento de Estado, caso perca as eleições. Nós não começámos a governar num mundo de facilidades. Quando chegámos, quer eu, quer o Dr. Paulo Portas, tínhamos comprometido por escrito, antes das eleições, a executar o programa de ajustamento à economia portuguesa, sem o qual o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, em nome dos países europeus, não nos dariam o dinheiro que nós precisávamos e que o país não tinha. Em 2011, o país precisava desse dinheiro de pão para a boca, porque não tinha dinheiro para pagar o pão que haveria de alimentar os portugueses através dos seus salários, através das suas pensões, através dos empréstimos que a atividade económica precisa de contrair para poder trabalhar, para poder produzir, para poder saldar as suas responsabilidades. Foi uma exigência dos credores. Antes das eleições, ou a oposição se comprometia a executar aquele programa ou não havia programa. Nem eu, nem o Dr. Paulo Portas hesitámos um segundo em dizer: nós nos comprometemos a cumprir o programa de ajustamento. A nossa primeira preocupação foi, evidentemente, a de assegurar que o país tivesse aquilo que era indispensável para que uma crise ainda maior daquela que estava prometida não tivesse de aparecer. E nestes 4 anos, a partir desse momento, desse começo, não mais me esqueço, era um começo em que no memorando dizia: recessão em 2011, recessão em 2012. A economia, previam os socialistas que então estavam no governo, quando fizeram o memorando, a economia ia contrair, o país ia empobrecer nesses 2 anos. Foi, portanto, neste quadro que começámos a governar. E deixem-me dizer-lhes, valeu a pena. Eu sei que tivemos de tomar muitas medidas que em circunstâncias normais nenhum governo teria de tomar. E sei, portanto, que também nos custou, não foi só aos portugueses, também nos custou a nós ter de mostrar determinação para dar a cara por medidas que sabíamos que eram difíceis. Mas hoje, o que teria acontecido a Portugal se nós, por calculismo político, por uma questão de orgulho político, tivéssemos decidido não fazer o que fizemos? Passos Coelho fez questão ainda de frisar que, entre a retórica e a demagogia, preferiu arregaçar as mangas. Mas entre a retórica e a demagogia e a necessidade de olhar para a realidade e responder adequadamente, eu sempre preferi arregaçar as mangas e decidir e trabalhar
e adotar as medidas que eram necessárias do que ficar na retórica e na demagogia de que preferia que não fosse preciso adotar as medidas, que era melhor que não tivéssemos crise, porventura que era melhor que não tivéssemos tido a Troika nem a crise. Nós, durante um certo tempo, procurámos explicar isto à oposição. Todos os 15 dias no Parlamento explicávamos à oposição. Quando não há dinheiro, temos de fazer o que é preciso. Não vale a pena vir com conversa. Na Europa, todos os países que passaram por problemas orçamentais graves tomaram medidas dessas. Mesmo os socialistas. Aconteceu em França e aconteceu em Itália. O caso da Grécia não faltou neste jantar-comício, com os ataques ao Partido Socialista. Não é por acaso, não é porque não se preocupem com as consequências das medidas, é porque a consequência de não as tomar é muito pior. E um dia veio um exemplo. Apareceu um exemplo de alguém que ganhou as eleições e governou com essa teoria. Foi na Grécia. E o que aconteceu é que, por causa dessa teoria e dessa estratégia no governo, os gregos viram-se mais gregos do que estavam antes. Entretanto, Passos Coelho vibrava, e o pavilhão também, quando anunciou a notificação da agência financeira que eleva Portugal a outro patamar. E por isso hoje o nosso presente é diferente do nosso passado. Nós não estamos em recessão. Não estamos na espiral recessiva. Sim, o país tem a sua economia a crescer, tem a sua economia a gerar emprego e tem evidenciado uma determinação grande em prosseguir esse caminho. Hoje mesmo, uma agência de notação financeira entendeu melhorar a notação financeira de Portugal, dizendo justamente que em Portugal a atividade económica e a consolidação orçamental estão a recuperar em linha com as expectativas, colocando a dívida pública numa trajetória descendente após 15 anos consecutivos de aumentos. Infelizmente, no dia em que esta credibilidade é reconhecida externamente por uma agência de notação financeira, o líder do principal partido da oposição prometeu que, se não ganhasse as eleições, votaria contra o orçamento de Estado do próximo governo. Quer dizer, no mesmo dia em que uma agência de notação financeira diz que, se continuarmos em Portugal este caminho, sairemos do lixo em que nos colocaram, reconhecendo os méritos de todo o esforço que os portugueses têm feito, quem aspira na oposição a ser primeiro-ministro promete conflitualidade, promete instabilidade, promete a velha política de regressar ao passado, pondo a demagogia ao serviço do interesse partidário e não colocando a política ao serviço dos portugueses e de Portugal. Deixem-me dizer, eu não acredito que a maioria dos socialistas se revejam nesta posição. O Partido Socialista também tem uma história em Portugal
que está ligada à nossa democracia e que está ligada ao respeito e à consolidação de um processo democrático, pluralista e importante para a coesão da sociedade portuguesa. Eu não acredito que muitos socialistas se revejam nesta maneira de tratar os portugueses, nesta maneira de tratar Portugal, depois de tudo o que aconteceu. É caso para dizer, o nosso passado, felizmente, não é o mesmo que vivemos no presente. Mas nem todos em Portugal aprenderam com o presente e com o passado. Há quem não tenha aprendido nada com o passado, achando que não tem nada a ver com o que nos aconteceu e achando, mesmo sabendo proclamar a estratégia tonta do Syriza na Grécia, que o que aconteceu na Grécia foi exatamente aquilo que tinham advogado para Portugal. Não aprenderam com os seus erros do passado, não aprenderam com os erros que se passaram recentemente noutros países, mas também não aprenderam com o presente. Se tivessem aprendido com o presente, hoje estariam a apostar no crescimento do país, num futuro de maior prosperidade para todos, estariam a contribuir para a criação de um clima de coesão nacional, de solidariedade nacional, em que estamos todos a lutar para melhorar as perspectivas de futuro e não a procurar dividir os portugueses, ameaçar os eleitores e prometer conflitualidade e instabilidade. Deixem-me dizer, nós não podemos, à terça-feira, quando falamos com os empresários, dizer com ar grave que é importante acabar com a confrontação na sociedade portuguesa e garantir a estabilidade e, à sexta-feira, prometer a guerra e a destruição ao país se o país não nos der aquilo que nós queremos. Assim, não é uma maneira madura de tratar civicamente uma democracia que nestes 41 anos merecia mais nestas eleições de outubro. Nuno Melo começou por constatar que se o interior tem desertificação, nesta sala não se nota. Eu queria começar por dizer que nós, enfim, durante a visita, como é normal, quer na Guarda, quer em Castelo Branco, ouvimos falar da desertificação do interior. Mas eu devo dizer que, olhando para esta sala imensa, não se nota. E que bom que é ter aqui Castelo Branco quase inteiro. Porque se este seria um extraordinário jantar e se esta seria uma grande sala em Lisboa ou no Porto, em Castelo Branco, acreditem-me, e acreditem fora se é que alguém me ouve, é verdadeiramente extraordinário. E muito obrigado por confiarem tanto em nós, muito obrigado por nos darem esta força. Seguiram-se várias críticas a António Costa e, sobretudo, por causa da recusa em aprovar o Orçamento do Estado. Nuno Melo considerou estas afirmações como graves. O Dr. António Costa começou por dizer em entrevista que se a coligação vencer, não aprovará o próximo Orçamento de Estado. Meus queridos amigos, não foi Jerónimo de Sousa quem disse isto, não foi Arménio Carlos quem disse isto, foi mesmo o Dr. António Costa. E esta declaração, mesmo vinda de quem começa a mostrar algum desespero, revela o Dr. António Costa verdadeiramente como é. O Dr. António Costa, dizendo que quando Portugal sai de uma situação de emergência nacional, se esta coligação vencer eleições, não aprovará o próximo Orçamento de Estado, mostra que enquanto candidato a Primeiro-Ministro ou como líder da oposição, que eu acredito será, não constrói, destrói. Isto esmudecido.
o nós ou o caos, o eu ou ninguém, e nenhum mandatário eleito pelo povo, em nenhuma das funções possíveis nessa honra, se deveria permitir chantagear eleitores, tendo como contrapartida no sacrifício o futuro de Portugal. É isso que está em causa. Mostra que, segundo eu pessoalmente acho, seria um mau primeiro-ministro, antecipa agora que também seria muito irresponsável na oposição. E é também por isso que nós devemos pedir no próximo dia 4 de outubro, pessoalmente também acho que merecemos, e o país inteiro começa a perceber também, uma maioria inequívoca da coligação para a frente de Portugal. Manuel Freixas começou por afirmar que Pedro Passos Coelho começou em Castelo Branco, em 2011, a sua caminhada de sucesso, nesta mesma sala, com o mesmo ambiente indescritível e numa hora em que o país aspirava por verdadeira mudança. Porque nós somos o primeiro-ministro de Portugal, é a única opção de estabilidade governativa credível, sustentável e de confiança. É por isso que estamos aqui. Não por nós, mas pela nossa região e sempre, sempre por Portugal. Viva Castelo Branco! Viva a Beira Baixa! Viva Portugal! O Sr. Primeiro-Ministro ia muito feliz, muito satisfeito. Eu até diria que ele ia rejubilante. Isto foi muito importante, ele sentir este carinho, ele sentir este apoio, este calor humano. Porque nós, quando estamos numa batalha, quando estamos no fragor do combate, precisamos saber que temos pessoas que estão connosco, que acreditam tal como nós e que o esforço que nós estamos a fazer vale a pena. Aliás, ele descendeu, ele saiu daqui muito descontraído, repetiu a sopa, repetiu o prato principal, estava perfeitamente estendido, falou muito abertamente, muito livremente, de uma forma que, aliás, nem é muito comum, e, portanto, Castelo Branco para ele foi um bálsamo. E é como eu digo, vai ser o início da caminhada rumo à vitória, de uma vitória inequívoca. Pois eu calculo que sim. Um abraço, correu tudo muito bem, mas foi muito bom. Espero que seja um bom impulso para o resto do tempo que aqui temos. Sempre que começaste aqui as campanhas, o resto é conversa. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Mas eu já agora aproveito e tirei.